O Botafogo Sim. não tem diferença no campo do Flamengo, por exemplo. Eu acho times muito equilibrados jogando bola. Só que a diferença tá no elenco. Sim. E eu acho que isso se evidenciou no jogo, Botafogo e Flamengo. São times muito parecidos em qualidade de grupo, jogando. O Flamengo, porque tem qualidade individual, e qualidade individual somada à qualidade individual, gera um grupo muito bom, obviamente. E o Botafogo, porque tem um coletivo genial. Muito forte. eu diria. Muito forte. Um coletivo genial. Muito forte. Então eles protagonizam duelos muito equilibrados. Só que o Flamengo precisa ser muito a mais do que o Botafogo pra alcançar agora, entendeu? E eu repito, acho que só o Flamengo alcança o Botafogo. Sim. O Palmeiras Acho não que o consegue, porque o Palmeiras Palmeiras não tem mais competições pra focar. E A Libertadores, tem no outro caso. ponto. Tu acha que 3 jogos é muita diferença? Vendo bem, porque, tipo, são os 2 jogos. É que não são 3 jogos, É a é final. o período de descanso, Sim. é o foco. O Flamengo tem 2 jogos. Quando que vão ser os jogos do Flamengo? Vai ser agora, né? Não são? Não. Na final da Copa do Brasil? E outra Não coisa- É agora? Não sei. É, eu mas igual. acho que Que eu acho Pode que você falar. leu que o Bop disse, da questão do talento. Hoje o futebol do Flamengo é muito mais individual do que coletivo. E tu precisa de muito mais esforço, tu precisa de muito mais empenho dos jogadores quando se joga em um time individualista do que num time que não bota. Cara, os jogadores do Botafogo precisam fazer muito menos força do que precisa fazer o elenco do Flamengo pra jogar. Porque o time do Sim. Botafogo é aquele time mecanizado, aquele Se time que conhece. sabe fazer, se conhece, tem um entrosamento. É um time que sabe reagir às situações de jogo, sabe o que fazer sempre. O time do Flamengo é um time que tem muita gente muito boa, muito melhor que o do Botafogo. Ou melhor que o do Botafogo. Mas que precisam fazer um esforço hercúleo pra conseguir praticar de fato um bom futebol, porque, desculpa, o São Paulo tá perdido. O São Paulo não faz a menor ideia do que ele faz. no nada, Flamengo. nada. O Flamengo Nada. em si tá numa crise Sim. eterna. Ele é agora. salvo por craques. Sim. Se o Flamengo tivesse, se fosse o... Deixa eu pensar aqui. Se fosse o... Tá, o Santos tá cheio de problemas. Vamos pensar que se fosse o Santos, tendo... Ou então se fosse o Vasco, tendo os problemas que tem o Flamengo no sentido de gente se dando soco, briga interna. Ah, eu adoraria que alguém desse um soco em alguns jogadores ali do Vasco. pra ser bem sincero. Mas o ponto Ia ser do outra Flamengo é esse, situação. que a gente já tratou aqui no programa. O Flamengo, em crise, vai ganhar mais uma Copa do Brasil. Sim. Não vai. Ah, mas não, não, vai não, mesmo. São Paulo campeão. Ah. São Paulo campeão. Mas- Gravei nesse programa. Eu acho 60-40 Flamengo. Não, Eu então, acho que o Flamengo tem a vantagem. Mas É por isso que eu falo Por que vai ser o ganhar, Flamengo, entendeu? evidentemente. Mas- Mas eles em crise são favoritos numa final de É qualquer coisa coisa. ruim. cara, Sim. pô, uma crise de lascado do nosso querido Flamengo. Tá em terceiro do Brasileirão e finalista da Copa do Brasil. Que crise é essa, pelo amor de Deus? Eu Mas queria assim, tem um essa elenco crise. estrelado. assim, E minha crise aqui, ó. Série B seguida. o Flamengo hoje vive uma situação análoga ao que viveu o Grêmio entre 2018 até o rebaixamento. Vive, embora a crise seja uma crise que não se alastra aos resultados, em termos de... Existem resultados em campo que são ruins, existem derrotas, mas hoje a vitória nos clássicos e a dominância estadual tá fazendo com que o Flamengo seja muito desconsiderado da crise que poderia estar sendo. Dadas as devidas proporções, eu acredito que... Eu entendo essa tua comparação. E justamente também pela supervalorização dos medalhões, né? Sim. O Flamengo tá numa gratidão eterna com muitos dos seus jogadores que foram campeões em 2019, que não rendem mais claramente, entendeu? Sim. Eu acho que a recontratação do Gerson diz muito sobre isso, entendeu? 100 milhões Foi de reais. loucura, meu. Pagaram uma bolada no Gerson, E que é um também- volante que não veio pra jogar tanto. E essa situação ela pode se alastrar muito mais. Primeira sorte dos flamenguistas. Diego Ribas virar comentarista. Senão ele já tava com carinho no Flamengo, hoje. Felipe Luiz, muito provavelmente, ao se aposentar, vai começar a fazer estágio no Flamengo. Sim, Vai virar auxiliar de comissão fixa, e numa Acho- dessas virou técnico do Flamengo. Eu acho que ele começa na base. Numa Ele tem dessas- consciência, tá ligado? Mas numa dessa virou técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Eu já vi, velho, gente, eu vi gente prefiro- pedindo o Felipe Luiz como interino até o final da É. temporada. Diego Alves logo se aposenta. E volta já pra fazer uma coisa no Flamengo também. Então, assim, hoje em dia, o Flamengo tá virando CC. O Flamengo tá virando time de CC. Cargo de confiança, pra quem não sabe. Não. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É a questão da zona de conforto. É a questão da zona de conforto. O próprio Inter passou por isso. Da questão de muita gente vitoriosa estando ali sem ter o porquê, né? O próprio Gabigol tá ali por causa disso. Ele tá ali porque, enfim, são 3 finais de Libertadores e 4 gols. É muita É, coisa. daí é muito respaldo. Não, é muito, tá O ligado? Gabigol acho que é muito Mas respaldo. assim, entendeu? ele não é melhor que o Pedro. Tá ligado? Não. Já começa por aí. Daí o Gabigol já deveria virar reserva. Coisa que ele não é. Só foi virar reserva agora.
Ele é melhor que o Pedro. Gabigol. Não é melhor. Ele não é melhor. Ah, tá. Mas. Assim, ó. Não. Jesus. Também quase que eu contando, vou. também contando que o. Não, eu com, a, ia voar de vermelho pro gigante agora. Mas na com a hora. curtida do Gabigol no tweet falando mal do Brás, Eu não vi isso. porque eu tô sem Como é que é o nome dos caras do Flamengo? Landim. O Landim, presidente. Landinho Brecht. Falando mal de todo mundo, esculachando a direção. O Babi Gabigol na chega e curte o tweet. Babi Daí quando ele vê que repercute, ele descurte. Óbvio. Sim. Mas aí. Mas me faz pensar que talvez os jogadores não estejam muito errados, entendeu? Talvez o problema esteja com a direção do Flamengo mesmo. Por exemplo, o Diego Ribas, ele era uma das maiores vozes dos jogadores, uma oposição à direção. Acredito que hoje em dia ele seria até mais. Porque a relação entre direção e jogadores já tá conturbada. Teve a notícia da discussão Sim, entre o Gabigol e a parece- direção, entendeu? Então eu me E não, pergunto... e não parece estar no horizonte hoje uma eleição do Flamengo. Pois é, e daí eu me pergunto, talvez os jogadores estejam certos, entendeu? Talvez esse cargo de confiança tá mantendo o futebol como jogadores, não. Mas o Felipe Luiz, por exemplo, entendeu? Uhum. Será que ele daria realmente errado como um coordenador técnico? Como um técnico, tipo, tendo uma... Felipe? Felipe Felipe é um Luiz. cara muito inteligente, tá? Será que ele entende realmente muito. daria errado no Flamengo, que é dominado pelos dirigentes? É que tá- que- Mas é que, cara, aí tu ia criar um precedente muito perigoso. Se tu botasse, pra mim, o principal medalhão, que é o Felipe Luiz, que é um cara que, independentemente de quanto que ele tá jogando, ele é sempre cotado pra ser titular do Flamengo. Por mais que não esteja jogando desgraça nenhuma, ele acaba sendo cotado. Ele tem uma fascite plantar crônica, desculpa. Ele acaba não conseguindo desempenhar tão bem, mas ele tá sempre lá sendo cotado pra ser titular. E eu acho que tu abre um precedente muito perigoso. Como seria um precedente muito perigoso, por exemplo, tu colocar hoje o D'Alessandro de coordenador técnico do Inter. Não, cara, não dá pra colocar esses jogadores, tipo, Felipe Luiz, tá? Que a gente tá falando dele. Ele não pode ser nada no Flamengo agora, tá ligado? Porque o Flamengo briga por Libertadores, Brasileirão, Sim. Copa do Brasil. Ele não pode ser algo num clube assim, tá Um ligado? time que cometeu esse erro e que sofreu com isso. Tinha um elenco, sim, pra brigar por alguma coisa e não brigou por conta dessa escolha. Tinha o elenco por quê? Porque foi semifinalista da Libertadores no ano anterior. O São Paulo do Rogério Ceni em 2016. O São Paulo é semifinalista da Libertadores de 2015, não, de 2016. 2016. Então é o Rogério em 2017. 17, quase cai. Exatamente. Quase cai, né? Então, voltando, mas tá tudo certo. É aquele time, tinha time pra brigar por mais alguma coisa porque foi semifinalista da Libertadores. Sim. Mas beleza, perdeu o Caleri, ok, era por empréstimo. É uma perda. Recontratou o Lugano, o que pra mim já é o primeiro erro. Foi nessa hora que contrataram também o Diego Souza, o Nenê. Nessa época por também. aí, é nessa época. Aí, Porque quando pegou o Hernanes no Aham. Aí vem aí contrata o Rogério Ceni e no meio do ano vem depois, desculpa, no outro ano pra recuperar, que continua fazendo a cagada, vem a Suati, Raí, Lugano recém-aposentado, que já era um dos bruxos do Sim. negócio, e Ricardo Rocha. E esse é um dos principais pontos de dificuldade de tu botar um E a medalhão. torcida São no Paulina me estádio. responde se deu certo ou não, né? Pois é. Querendo ou não, isso são Rio- iniciantes, tá ligado? Rio em 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Rio agora. Ri de novo. E de novo. Não, e o Flamengo, se for ver, nem só nessa questão de cargo, mas tu tem muitos jogadores de personalidade lá. Tu vai ter, por exemplo, tu vai ter um Davi Luiz pra se aposentar, tu vai ter o Felipe Luiz, tu vai ter... Tá, o Gerson não tá se aposentar, mas é um cara de personalidade. Tu tem o Everton Ribeiro, que tem toda uma história lá dentro. Tem o Rasqueta. O Rasqueta é um gênio, então não vou colocar Absoluto. aqui. Mas assim, são jogadores é difícil lidar com eles. O Vidal, por exemplo, quando sai, ele sai brigado com o São Paulo, sai falando mal Sim. do São Paulo. E tu ainda tem um técnico maluco que briga com absolutamente, implode todo o vestiário. Porque o São Paulo sai brigado de todos os times. É um dos piores técnicos de vestiário historicamente. Sim, tranquilamente. Historicamente. Ah, eu acho que o. não, é porque teve É um dos piores. É um dos piores. É porque o VP também foi. Nossa senhora, o VP foi. Não, o VP foi é odiado péssimo por de vestiário, todos. mas assim, Saudades, Vitor Pereira. Tu coloca, assim, o Rogério Ceni. Rogério é amado ainda pelos O jogadores. Rogério do Ceni, Flamengo. pré-Flamengo, foi o pior técnico de vestiário da história. Haja visto o que ele fez no Cruzeiro. O Cruzeiro tava ruim, ele abateu ainda mais. Não dá pra culpar o Ah, mas ele não, Tá. ele não é o maior culpado Não, lá não dentro. Não é o maior Não, culpado. Tem muita sabe- coisa sabe errada qual no é o Pelo amor de Cruzeiro. Deus. Tem muita O coisa errada Rogério no Cruzeiro. Ceni, ele não tem 1% de culpa no rebaixamento do Cruzeiro. Eu tô falando que ele desestruturou ainda mais o vestiário. Tá, mas o vestiário do Fortaleza, por exemplo, era ótimo com ele. Mas porque ele pegou o Tenho trabalho minhas desde o início. Tá ligado? Eu Tenho acho. minhas dúvidas. Sabe o que eu não tenho dúvidas? Porque, tipo, ele fazia literalmente tudo ali no Fortaleza. Ele pegava, falava assim, ó, pô, contrata aquele mano ali.
presidente ia lá, contratava. Tanto que ele saiu, Fortaleza demorou pra achar um cara. Mas tá Mas ligado? aí E era um no trabalho de no menospressão retorno também. dele pro São Paulo agora, o vestiário ficou ruim. E tu não acha Ah, mais o Luciano- fácil o deslumbrar a O torcida? Luciano ama ele, mas o resto. Mais fácil deslumbrar a torcida do Fortaleza porque não estavam tendo tantas conquistas recentes, nunca tiveram uma conquista grande na história, como ir pra uma Libertadores recente, ou até subir pra Série A na época que o Ceni pega o Fortaleza na C, na B. Pega o Fortaleza na Série C, depois de 8 anos seguidos, sobe pra B, ganha B, então, vai pro... Não era pra A, vai pra Sul-Americana. Pô, bizarro. não era cômodo pra ele com a mente de campeão, com a mentalidade de campeão que ele tem, com a experiência que ele tem. Não, sim, Também mais fácil, era muito mais fácil, entendeu? É isso que eu tô falando. Mas daí chega no Flamengo. Eu concordo, Tá concordo com o Theo. Ele não é muito bom de vestiário. Não acredito que seja um dos piores, nível Sampaoli, mas ele não é bom de Aham. vestiário. O São Paulo é terrível. Pô, agora, tu falou dos jogadores, tá? Literalmente, todos os jogadores com o Fernandes têm que sair do Flamengo. Ah, ele falou do Arrascaeta. Tem que sair. E vim pro Grêmio, todos. Vocês viram essa última temporada do Arrascaeta? O Arrascaeta já tá cagando pra esse time do Flamengo. O Arrascaeta já tá aqui, ó. Já dá pra soltar Já fiz o que eu fiz. a Valeu. aspa. Tá Que ligado? nesse recorte de uma temporada, Ele o Alan tá Patrick vendendo jogou bolo. mais bola que o Ele tá vendendo Arrascaeta. bolo. Oi? Sim. Nesse recorte de uma temporada, o Alan Patrick jogou mais bola que o Arrascaeta. Eu Nessa posso- temporada, o Alan Patrick jogou muito mais que o Arrascaeta. Eu posso fechar. Nessa temporada. Se tu considerar Sim. que o Arrascaeta começou a temporada lesionado, que ele não conseguiu jogar no Campeonato O Veiga Carioca, jogou mais que o Arrascaeta? Também. Sim. O Renato Augusto. Não. Tem um do- Não, não, o Renato não, se lesionou Renato Augusto cedo. Eu tô não. falando um recorte. É um recorte. Eu não tô falando all time, eu não tô falando assim, um ano daqui pra. Não. Tô falando dessa temporada inteira. O Alan Patrick jogou muito mais que o Arrascaeta. Muito mais. Disponibilidade também é qualidade. Por exemplo, somada das duas, ou Perfeito. pega tipo um recorte da metade pegando desse metade aqui. final da outra. Pronto, pode ser. Pode Primeira pegar, metade pode dessa. pegar. Pode É? ser? É, o Alan Patrick ser. jogou mais. Da chegada do Alan Patrick até aqui. Sim. Acho que aí Não, eu acho que a gente pode. É, gente pode deixa chegar, deixa chegar. Sim. Eu não consigo concordar, mas eu não. Eu vou me estressar se eu debater esse tipo. Porque pra mim não existe. Pô, ele tá vendendo bolo. Pô, Bop. ele tá